Então tá, pessoal, estamos de volta aí, vamos seguir com a nossa Lei Complementar 87. Vamos lá falar um pouquinho mais sobre algumas ideias de incidência e depois vamos entrar nas não incidências, beleza? O artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 2, trata de uma ideia que é bem controversa, assim, ela não é muito cobrada, tá, gente? Mas a gente tem que saber aqui uns nuances, o pessoal tem muita dúvida em relação a isso, porque também não tem muitos posicionamentos relativos a isso. Os estados têm posições distintas em relação a isso. O que é que nós temos que saber para concurso sobre isso? A literalidade é o ponto de partida, então nós temos que saber a literalidade. O inciso 2 do parágrafo 1º diz o seguinte, que o ICMS também incide sobre um serviço. E aí, aqueles serviços que a gente tem na moldura constitucional, né, de prestação de serviço de transporte e telecomunicação. Prestado no exterior. Então, nós temos aqui uma coisa. E cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Então nós temos duas ideias aqui que a gente tem que ter claras na nossa cabeça. A literalidade diz que o ICMS vai incidir sobre um serviço que é prestado lá no exterior e sobre um serviço que possa ter se iniciado a sua prestação lá no exterior. São duas ideias. Primeira ideia é a mais tranquila da gente entender, que vamos pensar o seguinte: a empresa A que está, que é a fronteira, tá, galera? Que é a fronteira. A empresa A está localizada aqui no Brasil. Compre mercadoria da empresa B, que está sediada no USA. E a empresa B venda essa mercadoria para a empresa A free on board. Ou seja, ela diz assim, a minha mercadoria está aqui, velho. Beleza? A empresa A contrata a empresa C. E diz, empresa C, por favor, pega a mercadoria que está lá nos Estados Unidos e traz para mim aqui. A empresa C vai lá, pega esta mercadoria e leva esta mercadoria aqui para a empresa A. Beleza? Nesse caso, serviço foi contratado aqui no Brasil, serviço de transporte foi contratado para trazer lá dos Estados Unidos até aqui a empresa A, que está localizada no estado da federação, e aí ingressa no Brasil e acontece aqui transporte interestadual ou intermunicipal, serviço de transporte. A lei complementar autoriza que esse tipo de serviço iniciado no exterior, seja tributado pelo ICMS naquela sua segunda hipótese, na hipótese 2, que eu trouxe para vocês, na hipótese 2. Né? Olha ali, ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Essa é a primeira ideia que nós temos que ter aqui relativamente à prestação de serviço de transporte. Agora eu quero fazer uma outra tela para vocês aqui, para a gente falar da outra alternativa, da alternativa 1, que diz que é a prestação de serviço de transporte no exterior. Então aqui está a nossa fronteira novamente. E aqui nós temos a empresa A. A empresa A quer fazer um transporte de mercadoria que ela comprou, por exemplo, lá fora, lá nos Estados Unidos. E ela tem lá uma filial sua, lá, filial C, da empresa A aqui no Brasil. Filial de A. A contrata uma empresa que está aqui fora do Brasil, vamos pensar, ou está dentro do Brasil. Essa empresa E faz transporte e essa empresa B faz transporte. A contrata ou E
ou D, para fazer o quê? Para levar a mercadoria de B, que está fora do Brasil, para C, que está fora do Brasil. E essa é a ideia que está delimitada lá na lei complementar. É uma ideia muito complexa e muito complicada de se fazer fiscalização, mas essa possibilidade está lá expressa na lei complementar como hipótese de incidência do ICMS. Tá? Então, o que é que a gente tem que saber? Ah, mas isso acontece na prática? É muito difícil acontecer na prática. E como é que a gente tem que trabalhar nisso quando tiver um concurso fiscal para determinado estado? O que a gente tem que ter na nossa mente? A gente tem que ter na nossa mente a dicção da Lei Complementar número 87, entender o que é que ela traz, a ideia do serviço que inicia lá no exterior, prestação de serviço que inicia no exterior e aqui é delimitada no exterior, tanto para prestação de serviço de transporte como prestação de serviço de comunicação, tá? Os dois tipos de serviço. Então a gente tem que ter isso na nossa cabeça, a literalidade da Lei Complementar 87, e a gente tem que dar uma olhada lá nas posições que estão expressas nos regulamentos e nas leis específicas de cada um dos estados, porque cada um dos estados vai dar o seu entendimento. Alguns vão dizer que isso vai ser a hipótese que não vai incidir efetivamente o ICMS. Ah, por que está dizendo isso, Diego? Porque, gente, olha só, olha aqui a resposta à consulta lá de São Paulo. Aqui é do ICMS São Paulo, tá? ICMS São Paulo. ICMS SP. Olha o que diz o ICMS SP relativamente a este ponto da matéria. Olha ali, ó. Prestação de serviço. Vou ficar ruim no mouse, deixa eu voltar para minha canetinha. Prestação de serviço de transporte de natureza internacional. Olha ali, porta a porta. Essa aqui é a hipótese 2, a primeira que nós falamos. De uma empresa brasileira contrata alguém para trazer a mercadoria que ele comprou lá do exterior para a sua empresa. Olha ali, ó. Não incidência do ICMS. Por quê? Porque para o Estado de São Paulo está fora do âmbito de instituição do ICMS esta prestação de serviço. O ICMS constitucional para o Estado de São Paulo se trata somente de prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual. Olha só o item 6 dessa resposta à consulta lá de 2012. O serviço de transporte de natureza internacional, e aí ele delimita do que ele está falando, realizado por um mesmo transportador desde o local do estabelecimento remetente. Onde é que está o estabelecimento remetente? Lá no nosso exemplo, ó. No exterior, até seu importador localizado em território nacional. Ou seja, um transporte que se dá da porta lá do vendedor, FOB, o cara largou lá, free on board. Esse transporte, e aí o transporte se dá por conta do comprador, né? Então, regra geral, vamos falar sobre o FOB que fica mais fácil da gente entender. Admitido o transbordo, ainda se admite o transbordo, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Não se encontra no campo de incidência do tributo. Eis que este incide exclusivamente sobre prestações de natureza intermunicipal e interestadual. Marcar aqui para vocês, para deixar bem claro. Olha aqui, ó. Transporte de natureza internacional para São Paulo. Para São Paulo. Ai, mas agora saiu o concurso para Goiânia. O que eu faço? Vai lá olhar. Pesquisa. Bota lá no fórum. Pergunta, Diego, estou fazendo... E provavelmente quando sair uma concurso nós vamos fazer uma aulinha, eu vou botar para vocês quais são as peculiaridades, tranquilo? E olha ali, nesse caso, transporte internacional não se encontra no campo de incidência, não se encontra no campo de incidência. Qual que é esse tipo de transporte internacional, Diego? É aquele ali, vou desenhar novamente aqui para vocês. Empresa A, que está no Brasil, contrata a empresa C, vou botar no Brasil também, para pegar a mercadoria da empresa B e trazer para cá.
esse tipo de transporte aqui para São Paulo não tem incidência do ICMS. Não tem nada que ver com a importação da mercadoria e o ICMS que vai incidir sobre a mercadoria. Aqui nós estamos falando da prestação de serviços de transporte de natureza internacional, porta a porta. Tá bom? Não confunda clé com blé. Uma coisa é a prestação do serviço de transporte internacional, que tem uma delimitação na Lei Complementar 87, que São Paulo entende que por força da hipótese de incidência constitucionalmente delimitada não ocorre incidência. Outra coisa é a importação de mercadoria, nós vamos falar depois sobre isso. Tá? Nesse caso, não tem. Então aqui aquela ideia 2 ali que nós desenhamos, no AI. No AI. Beleza? Vamos falar agora sobre o item 6.1. 6.1, que também é bem legal, que também vai esclarecer o outro desenho que eu fiz para vocês. Olha ali. Assim considerado, volta para a canetinha, Diego. Volta para a canetinha. Assim considerado, o transporte de natureza internacional, olha só, cujo itinerário liga dois pontos extremados em países diferentes, mesmo que parte do percurso seja realizada em território nacional, não é fato alcançado pela incidência do imposto quando executado pelo mesmo transportador. O serviço de natureza internacional extrapola o campo de incidência do imposto estadual, conforme definido pela Carta Magna. E aí ele está falando do que aqui? Está falando isso aqui. Não, não está falando isso aqui. Está falando dessa daqui, ó. Dessa daqui, que A está aqui. A está aqui. Só para eu desenhar de novo. B está fora do Brasil, mandou uma mercadoria para C, por exemplo, e A contrata uma empresa D, que está fora do Brasil, ou contrata uma empresa E, que está dentro do Brasil, para fazer esse transporte da mercadoria. Então, ele está dizendo que a situação 1 aqui também, no AI, aqui também, no AI incidência. Então, lá em São Paulo, eles tiram fora do campo de incidência, entendem isso, resposta de consulta. Resposta de consulta, você sabe, até o presente momento, protege aí o contribuinte dos ditos termos do que foi perguntado. Então é isso que nós temos que saber quando a gente vai se organizar aí para fazer um certame de determinado estado da federação. Tá? No âmbito geral, nós temos que ter a literalidade da Lei Complementar número 87 de 96. Tranquilo, galera? Beleza? Então vamos entrar num outro tema aí que também é bem legal e bem complicado, e nós já falamos sobre isso. O inciso 3 do parágrafo 1º trata sobre uma outra ideia que a Lei Complementar regulamentou. Trata da entrada no território do Estado destinatário de petróleo, quando não destinado à comercialização ou à industrialização decorrente de operações interestaduais. Mas a gente já falou bastante sobre isso, tu já disse que, em regra geral, quando tem essas operações aí interestaduais com petróleo, tem uma ideia da imunidade lá na Constituição, né? Pois é, o artigo 155, parágrafo 2º, 10b, a gente falou bastante sobre isso, diz que não incide, se está na Constituição aqui é uma imunidade, uma norma negativa de competência, não deixa existir a instituição. Essa imunidade diz que quando acontece essa operação aí não pode incidir o ICMS nessa operação interestadual. Então, como é que a gente vai fazer isso? E a Lei Complementar número 87, até eu trago para vocês aqui depois nós vamos, quando a gente for olhar as não incidências, a gente vai olhar outras formas, mas essa eu já trouxe aqui para vocês entenderem o que é que acontece. Olha que
que a Lei Complementar 87, ela reproduz aqui, em parte, o dispositivo constitucional, porque diz que não incide, mas ela faz a ressalva, quando destinados à industrialização ou comercialização, que a Constituição não faz. Notem bem, a Constituição não fala sobre isso. A lei complementar faz uma distinção desta operação aqui. A Constituição, ela fala o seguinte, eu trouxe o desenho para vocês, vão olhar lá no meu desenho, muito melhor que eu escrever na mãozinha. A Constituição fala aqui, nós temos uma operação interestadual com petróleo, por exemplo, destinada à industrialização ou comercialização. Nesse caso, é imune à operação. Não pode incidir ICMS. Neste caso aqui, olha ali, uma operação interestadual, com petróleo e seus derivados. É imune à operação. Aqui está acontecendo vai acontecer uma operação aqui e outra operação na saída, como a gente já falou. Então aqui também é imune. O que a Lei Complementar 87 fez foi distinguir esta operação que está na tela aí para vocês desta outra operação, que acontece quando uma empresa, por exemplo, compra petróleo lá e seus derivados de um outro estado da federação para utilizar ela própria. Nós já falamos bastante sobre isso. E a lei complementar diz o seguinte, que incide o imposto quando não destinado à comercialização ou industrialização. Mas incide quando, Diego? Olha só que legal. Incide neste momento aqui, porque a lei complementar quis dar um migué na Constituição lá e dizer que, na realidade, é hipótese de incidência. Então a lei complementar diz o seguinte, olha, não, realmente aqui está imunizada essa saída aqui, mas ela vai incidir quando ingressar no estado destinatário, quando for comprado efetivamente para consumo e não para comercialização ou industrialização. Volta lá na norma geral. Olha ali, incide sobre a entrada no território do estado destinatário, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. E cabe o imposto ao estado onde estiver localizado ou adquirente. Tranquilo? Foi isso que a Lei Complementar 87 quis fazer. Ela distinguiu as operações interestaduais de venda de combustível para fazer incidir o ICMS quando o cara compra. Nós já falamos bastante sobre isso, quando a pessoa compra para uso, quando não destinado à comercialização ou industrialização. Em que pese seja uma coisa complicada da gente aceitar, isso está pacificado atualmente. O STF já disse que isso pode fazer, inclusive ocorreram alterações constitucionais que tinham isso como fundamento, que nós já estudamos exaustivamente isso lá no nosso módulo das normas dos dispositivos constitucionais do ICMS, mas isso está pacificado e eu trouxe para vocês aí a jurisprudência para vocês ficarem bem tranquilos. Olha aí o que diz o STF neste caso. Benefício fiscal que não foi instituído em prol do consumidor, mas do estado de destino dos produtos em causa, ao qual caberá em sua totalidade o ICMS sobre eles incidentes desde a remessa até o consumo, consequente descabimento das teses da imunidade e da inconstitucionalidade dos textos legais. Quais textos legais? O texto da Lei Complementar 87 que a gente está estudando, com a empresa consumidora dos produtos em causa pretendeu obviar. Beleza? O recurso foi desprovido. Nesse caso, incide efetivamente o ICMS na entrada, porque a ideia imunizatória não era de imunizar a empresa, e sim toda a ideia da operação em si. Beleza? Então incide o ICMS, Diego, nesse caso, incide. Nós falamos exaustivamente sobre isso já. Eu queria trazer para vocês só a jurisprudência de novo e relembrar esse assunto para a gente poder entender o que é que está expresso lá na Lei Complementar 87. Ela distinguiu as operações que a Constituição, regra geral, não fez essa distinção da forma como a Lei Complementar 87 fez. Não fez essa distinção. Mas a Lei Complementar
distinguiu isso quando a operação interestadual é destinada lá a consumo próprio e disse o seguinte: olha, tudo bem que não incide o ICMS lá na saída, mas ele vai incidir aqui na entrada do estado destinatário e o tributo vai ser devido para o estado destinatário. E quando disse isso, o STF disse: beleza, nesse caso está consolidada a constitucionalidade desta norma. Tranquilo, galera? Beleza? Para a gente finalizar esse parágrafo, esse ponto, esse é o artigo 2º da Constituição, a gente tem que ler aí, da Constituição, da Lei Complementar 87, para a gente finalizar esse artigo 2º, a gente tem que dar uma lida no parágrafo 2º do artigo 2º da Constituição, que diz que a caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua. Então, nesse caso, eu tenho lá uma venda, eu faço uma venda de... Vamos pensar o seguinte: eu vou prestar um serviço para ti de manutenção de computador. A empresa A diz o seguinte: olha, contribuinte, eu vou fazer para ti aqui... Quem está aqui sou eu. Vamos pensar que sou eu que estou comprando. O Diego Careca. Cadê a Careca? Careca lá do Diego, legal. O Diego vai comprar aqui desta empresa A um serviço. Um serviço de quê? De manutenção de computador. Só que nesse serviço de manutenção de computador, o que eles me vendem junto? Um computador novinho, bonitaço, sereno. E ele diz para ti aqui no contrato: olha, o contrato que nós vamos fazer é um contrato de prestação de serviço. É um contrato de prestação de serviço. E por isso, esse serviço aqui está sob a incidência do ISS e não do ICMS. Isso serve para fundamentar o pagamento do ISS? Não, não serve. A fiscalização vai lá olhar e vai dizer que, opa, aqui houve o quê? Uma operação de circulação de mercadorias e por isso incide sim o ICMS. Tu não pode ir lá e me dizer assim: não, esse aqui a natureza é mais de prestação de serviço. Não. Correu o fato gerador, incide o ICMS. Beleza? Esse é um exemplinho aí do parágrafo 2º, é uma garantia aí para os fiscos poderem até não considerar a natureza daquela operação. Ocorreu o fato, incidiu o ICMS, nasce a obrigação tributária, vem o lançamento e gera o crédito tributário e aí tem que pagar. Beleza? Então agora vamos dar uma olhada no artigo 3º, que traz as hipóteses legais. As hipóteses legais de não incidência. De não incidência, porque ele diz incide, mas no artigo 2º, e aí no artigo 3º ele diz: tá, mas sobre isto aqui não incide o ICMS. Beleza? Então nós vamos começar esse artigo 3º no próximo bloco aí, para a gente não começar agora e cortar, porque nós temos mais 5, 6 minutos aqui deste bloco. Então eu vou começar no próximo bloco aí e a gente dá andamento na matéria. Falou, galera? Daqui a pouquinho a gente volta aí. Um grande abraço.